Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, mas esse é um Sextouro de Natal, com o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa última semana cheia de 2025 foi bem volátil. Começamos bem com a prévia do PIB mais fraca e a melhora das expectativas de inflação. Depois, eu digo isso porque isso impulsionou a Bolsa, mas depois veio a ata do Copom ainda cautelosa, o que piorou o humor, e a pesquisa eleitoral Quaest, que azedou tudo de vez. Enquanto isso, dados do emprego e da inflação nos Estados Unidos até ajudaram a nossa bolsa, mas as preocupações com os gastos com inteligência artificial voltaram e pesaram no mercado, que respingaram aqui. Mas aí, na quinta-feira, o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, disse que as portas não estão fechadas para o corte de juros em janeiro, e a perspectiva de que a candidatura de Tarcísio ainda poderia ser salva. Junto a essas informações, deram uma animada geral, mas eu acho que o corte de juros vem só em março. Enquanto isso, o governo cedeu na dosimetria para fechar o orçamento de 2026, que, claro, vai trazer mais impostos. As negociações para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia continuaram, a ponto de Trump dizer que um acordo estava mais próximo do que nunca, enquanto aumentava a pressão contra o governo da Venezuela. O Trump quer invadir. Vamos para os pontos que eu separei para o Sextouro de hoje. Primeiro ponto: colapso da máquina pública. O governo está ganhando tempo, mas com a famosa contabilidade criativa. Para evitar que a máquina pública pare, o governo, Planalto, recorre à maquiagem contábil. Vamos lá. A dívida pública não para de crescer. Saiu de 56% do PIB em 2014 para quase 79% agora. E pode chegar, perto de 100% do PIB na próxima década, segundo vários economistas. Enquanto isso, o Brasil já paga o segundo maior juro real do mundo, quase 10% ao ano. Esse é o preço de perder a credibilidade fiscal. Oficialmente, o governo diz que cumpre a meta do arcabouço fiscal. Na prática, especialistas são muito claros. Os números estão maquiados. Desde o início do mandato, mais de 330 bilhões de reais ficaram fora das regras fiscais. Aí é fácil, não é mesmo? E o resultado é que o colapso da máquina pública não foi evitado, foi apenas adiado. Economistas calculam que o shutdown, que antes seria em 2027, só foi empurrado para 2029. O problema é gravíssimo. Mais de 90% do orçamento é gasto obrigatório, atrelado ao salário mínimo, com despesas que crescem automaticamente, independente da arrecadação. Quando precisa cortar, o governo só consegue mexer aonde dói, onde é ruim. Investimento e custeio significa cortar o presente para comprometer o nosso futuro. Ganhar tempo não é resolver o problema, e a conta, como sempre, fica para depois, mas chega e cada vez mais cara. Segundo ponto: Banco Central projeta PIBinho para 2026. Saíram as projeções do Banco Central para 2026 e para a economia a notícia não é boa. Ano que vem, o Banco Central projeta um crescimento do PIB de apenas 1,6%. O pior desempenho desde a pandemia. E não tá tendo pandemia. O crescimento fraco, com juros a 15%, os mais altos dos últimos 20 anos. E é aí que entra o risco fiscal. Com PIB mais fraco, o Brasil cresce menos, arrecada menos e fica muito mais difícil cumprir a meta fiscal. A Fazenda projeta 2,4% de crescimento de PIB, mas o Banco Central fala em 1,6%. Quem será que está certo? Essa diferença não é um detalhe, é um rombo em potencial. Se o PIB do Banco Central se confirmar, o governo vai ter duas opções: ou aceita descumprir a meta fiscal, ou faz bloqueios maiores de gastos em pleno ano eleitoral. Adivinha o que o governo vai fazer? Terceiro ponto: quase metade do país quer ir embora do Brasil. Quase metade dos brasileiros, 40%, diz que tem vontade de deixar o país, embora do Brasil. É o que mostra a nova pesquisa do Observatório Febraban. O desejo de emigrar é mais forte ainda entre os jovens. Metade da geração Y afirma que gostaria de morar no exterior. Na geração
Z são 44%. A preferência é clara por países ocidentais, onde já existem grandes comunidades brasileiras, como Estados Unidos, que lidera com 37% das menções. O Canadá aparece logo atrás em segundo. Mas o continente favorito é a Europa, é a escolha de 60% dos entrevistados. E o destino número 1 é Portugal, seguido por Itália, que linda, Espanha, Inglaterra e Suíça. O recado da pesquisa é claro, não é só curiosidade, é um sinal de insatisfação. O brasileiro busca por oportunidades, segurança, renda e qualidade de vida. O Brasil não está perdendo apenas capital, corre o risco de perder gente jovem, qualificada e produtiva. Quarto ponto, Lula rejeita privatizar os Correios. Mesmo com os Correios por um fio, o Lula afirmou que enquanto for presidente, não vai privatizar os Correios. Ele disse não ter interesse em manter uma estatal deficitária, mas que no máximo poderia discutir parcerias com a iniciativa privada ou a transformação da empresa em companhia de economia mista. Segundo Lula, a estatal reclamou das taxas das blusinhas, que teria custado R$1 bilhão à companhia. Mas, para o presidente, o problema dos Correios é gestão ruim. Para sair da lama, os Correios correm atrás de um empréstimo gigantesco. No começo do mês, o Tesouro Nacional reprovou um financiamento de R$20 bilhões. Saíram relatos agora que um consórcio com 5 bancos, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, esse consórcio vai emprestar 12 bilhões. É menos que os 20 desejados, mas já tapa pelo menos o fundo do buraco. Quinto ponto, o jogo eleitoral de 2026 segue aberto. Nesta semana saiu a pesquisa da Quaest apontando Flávio Bolsonaro como mais competitivo do que Tarcísio de Freitas numa disputa pelo Planalto em 2026, ano que vem. Depois saiu outra pesquisa da Atlas Intel que voltou a mostrar Tarcísio em vantagem, frente a Flávio contra Lula. Bom, a única coisa que temos certeza é que o jogo eleitoral do ano que vem segue em aberto. Relatos dão conta de que Tarcísio de Freitas ainda não sepultou a sua candidatura. Ciro Nogueira, aliado de Jair Bolsonaro do Progressistas, verbalizou isso. Segundo ele, o projeto presidencial de Tarcísio de Freitas não está enterrado. A palavra final, diz ele, é de Jair Bolsonaro. Ciro afirmou que o cenário será reavaliado em março, quando ficará claro se a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro decolou ou não, se é viável ou não. Se em março fica claro que o Flávio vai perder, o Bolsonaro não vai se arriscar. E o Ciro foi além. A única pessoa que não pode perder a eleição é Bolsonaro. Ciro negou a resistência do Centrão ao senador e elogiou o perfil dele. Diz que ele é moderado, tem bom senso, vacinado, ou seja, se Flávio subir nas pesquisas, terá o apoio de todo mundo. E sobre Tarcísio, a avaliação dele foi pragmática. Baixa rejeição, forte apelo ao centro, capacidade de atrair o MDB, o PSD e ampliar as alianças, o cenário de largada dele é mais competitivo. Tarcísio segue no páreo e o mercado financeiro agradece. Mas se Flávio decolar, o mercado também vai gostar. E pra semana que vem vai ser mais curta por conta do Natal. Feliz Natal! O Papai Noel tá chegando! A nossa querida B3 vai fechar na véspera do Natal e no Natal, 24 e 25, nos Estados Unidos, e na Europa as operações ficam reduzidas na véspera e fecham no Natal. Na sexta, várias bolsas também não vão abrir lá na Europa. O destaque nos Estados Unidos vai ser o PIB do terceiro trimestre e por aqui é a prévia da inflação oficial, o IPCA 15. Eu sou o Pablo! Boa noite e um lindo fim de semana em família e Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!